Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O Ayurveda é um sistema de medicina que nos coloca como protagonista de nossas escolhas e de nossa saúde. Reequilibrar o corpo, a mente, as emoções, bem como trocar vícios por bons hábitos, também é parte dessa escolha. O ritmo acelerado, hábitos ruins que se tornaram aceitos como se fossem normais, alimentação que não nutre o corpo, nem a mente, nem as emoções, o medo de assumir a responsabilidade pelas próprias ações e até mesmo pela própria vida, tudo isso nos distancia do nosso corpo, do fluxo de autoconhecimento e do que é ou deveria ser natural e não carregado de peso e muitas vezes de culpa. O resultado só pode ser o desequilíbrio físico, mental e emocional. Estes desequilíbrios se manifestam no corpo em forma de doenças, de envelhecimento precoce, de traumas, de manias e de vícios. E é sobre esses últimos que vamos conversar no episódio de hoje. Mas como falar em vício é um tema bastante amplo, eu vou me ater ao consumo de álcool que segue como o vício mais normatizado pela nossa sociedade. Para o Ayurveda, a bebida alcoólica possui as características do veneno. Por isso, a sua ingestão excessiva leva às mais diversas complicações. Dentre as qualidades do álcool estão a leveza, sofre digestão e absorção muito rapidamente, a penetrância, entra nos tecidos corporais, ele é quente, abre e atinge também os mais diminutos vasinhos e canais do corpo, é azedo ou ácido aí no seu sabor, ele espalha-se rapidamente. Como tem rápida absorção, ele se espalha por todas as partes do corpo em alta velocidade. Ele tem efeito instantâneo, provoca secura, afeta no sentido de afrouxar tecidos e articulações. Por um lado, essas características tornam o álcool um bom veículo para alguns medicamentos ayurvédicos preparados com ervas, mantendo a máxima de que não existe nada no mundo que não possa ser utilizado como medicamento. No entanto, o consumo de medicamentos, sejam eles com base alcoólica ou não, é realizado em dosagens adequadas, por tempo determinado, de forma personalizada e considerando as possíveis indicações e contraindicações. Eu digo isso para evidenciar que o nosso papo de hoje não tem a ver com moralismo, mas com uma utilização do álcool como vício, que pode atrapalhar completamente a vida social de uma pessoa e até levar a desequilíbrios graves de saúde. Para o Ayurveda existem fases do efeito do álcool no organismo. Na primeira fase, aparece um efeito sátvico, de equilíbrio, de bem-estar, de promoção do intelecto, de memória, prazer, sono, virilidade sexual e até capacidade para se divertir. No entanto, na segunda fase, o efeito passa a ser rajásico. Então a pessoa começa a agir como se fosse, abre aspas, a palavra que diz aí em alguns livros, maníaca, como uma mente perturbada, podendo apresentar sonolência e ou agressividade. Aí a gente tem um terceiro estágio, onde piora o efeito do álcool e a pessoa vai se tornar tamásica. É aqui que começa a ter a perda da capacidade de distinguir o que existe e o que não existe, pode ocorrer a perda de consciência, pensamentos recorrentes, perturbadores, seja para a pessoa ou para os outros que estão por perto. E o Sushruta também indica uma quarta etapa, onde ele diz que é a fase em que a pessoa perde a consciência, cai no chão como um tronco de madeira, independente do tempo e do espaço em que estiver. Para além dessas fases, o consumo corriqueiro do álcool pode gerar uma série de problemas de saúde causados por intoxicação alcoólica, que, por sua vez, está relacionada com o desequilíbrio dos doshas, que pode ser, portanto, do tipo Vata, Pitta ou Kapha, ou ainda pode ter mais de um dosha envolvido nesse desequilíbrio. Quanto mais tempo de uso, quanto mais o uso contínuo do álcool, mais chances do envolvimento de mais de um dosha ou de todos os doshas estarem envolvidos nos desequilíbrios de saúde. Aí eu vou dizer um pouquinho, então, algumas características aí, que sintomas se expressam nos desequilíbrios dos diferentes tipos de dosha relacionado ao consumo exagerado de álcool. Então vamos lá. Vata pode apresentar soluço, falta de ar, calafrios na cabeça, dor nos flancos, perda de sono e delírio. Pitta pode apresentar sede, sensação de queimação, febre, transpiração excessiva, alucinação, diarreia, vertigem,
Coloração esverdeada no corpo, no sentido de que, sabe quando uma pessoa fica muito nervosa, que aparece em todas as veias? Então, nesse sentido. Desequilíbrio de álcool do tipo kappa. Pode apresentar vômito, falta de gosto, náusea, sonolência, rigidez, peso e frieza no corpo. Quando os doshas estão misturados, as características mistas aparecem como sintomas. Para o Ayurveda, também existem condições únicas de intoxicação por álcool. Essas condições são: 1. Paramada. É uma intoxicação causada pelo domínio de kapha dosha e a queixa, por exemplo, de mal-estar no corpo, doçura na boca, obstrução do fluxo de urina e do intestino, pode ter sonolência, falta de gosto, sede, dor de cabeça e dor nas articulações. Outra dessas condições, panadirana, que significa distensão do abdômen, vômitos, sensação de queimação intensa no peito e na região do estômago. Aí a gente tem também panavibrama, que está relacionada diretamente com a ideia de vertigem causada pelo álcool, né? Aquela tontura. Nessa condição aqui, observa-se dor até com pontadas na região cardíaca, náusea, sensação de queimação na garganta, pode ter síncope, vômito, febre, dor de cabeça e vertigem. De forma geral, as complicações provocadas pelo uso excessivo do álcool, ou até mesmo pelo alcoolismo, estão relacionadas com soluço, febre, calafrios, vômitos, dor nos flancos, tosse e vertigem. Então, no Ayurveda, a partir do momento em que é diagnosticado o tipo de desequilíbrio alcoólico de uma pessoa, aí sim é que a gente vai pensar em tratamentos para desinflamar, desintoxicar o corpo e também a mente. Antes de tudo, é necessário remover a causa do desequilíbrio. Lembra que a gente sempre começa por aí. Então é importante elaborar um programa complexo junto da pessoa e bem personalizado, para que essa pessoa diminua o consumo de álcool e, quiçá, pare de consumir, tá? O Charaka Samhita, no Sutrasthana capítulo 7, ele vai indicar um programa para deixar hábitos não saudáveis. Para esse acharya, uma pessoa sábia ela deve largar aos poucos as práticas insalubres e ir adotando de modo correspondente outras práticas que sejam saudáveis, trocando em miúdos. É ir deixando gradualmente o que é insalubre, os vícios e assim por diante, e colocando no lugar, preenchendo esse espaço para não ficar vazio, com coisas legais, com coisas bacanas, com coisas que equilibrem o corpo. Então, embora o programa do Charaka indique o que fazer em 7 dias para abandonar os hábitos ruins, o que inclui os vícios, em minha prática de atendimentos e tratamentos, o que eu realizo é uma adaptação de acordo com quem eu estou atendendo. Então, vou seguindo um princípio dessa substituição gradual do que é insalubre pelo que é saudável, mas sempre a gente parte, então, de quem é a pessoa que a gente está atendendo e de como é que a gente vai fazer isso em conjunto, porque 50% do tratamento sou eu e 50% a pessoa. Essa é a ideia. Agora, no caso específico do alcoolismo ou de consumo exagerado aí de álcool, todos os tipos de tratamento que equilibram Pitta e Vata podem ser realizados, com prioridade para aqueles medicamentos ayurvédicos que tenham como característica a refrescância, então que tenha potência fria e que seja rejuvenescedor, rasayana, com predominância de sabores doce e adstringente. Adstringente por causa da ideia de limpeza e doce por causa da ideia de nutrição mesmo. Algumas plantas que podem ser utilizadas sozinhas, vamos pensar assim, como para consumos de álcool. Tâmaras, passas, amalak, que é aquela frutinha indiana que tem, por exemplo, na composição da trífala, que ficou famosa no Brasil por causa da trífala. Gengibre fresco, limão. Essas plantas elas podem ser usadas isoladamente como medicamentos. Para isso, elas precisam ter dosagem, forma de uso, tempo de uso. Né? Então, quem vai escolher essa substância, essa drávia e o tipo de medicamento que ela vai ser utilizada vai ser a profissional do Ayurveda, e aí vai depender da pessoa que faz o tratamento, do que essa pessoa apresenta. Além dessas plantas isoladas, também é possível utilizar algumas formulações ayurvédicas para tratamento. E aí eu gosto bastante de situar o Brasil nisso, porque o que a gente encontra aqui fácil faz todo sentido nesse momento do tratamento. Não é à toa que esse podcast chama Ayurveda Brasil Podcast. É para situar
que Ayurveda, de onde eu estou falando, e que Ayurveda que a gente está exercendo, né? Então, o que a gente encontra aqui? Então, pensando nessa prática brasileira do Ayurveda, aqui a gente tem facilmente o ghee, que é uma base para utilizar para fazer os medicamentos, muito usada para o alcoolismo, justamente porque ghee contribui, por exemplo, com desequilíbrios pitta. E dentre as ervas que a gente encontra aqui, a shatavari, a punarnava, que é a nossa erva tostão, então dá para medicar ghee com a erva tostão, é muito interessante. Existe uma formulação ayurvédica que a romã é o principal ingrediente, dá para fazer também uma adaptação com esse tipo de avalerra, de geleia, tá? Também é viável tratamentos com ervas para o intelecto, as que a gente chama de Brahmi. No Brasil, a gente utiliza muito a centelha asiática para formulações que promovem a saúde e o equilíbrio da mente. A gente chama de Medhya Rasayana, ou seja, Rasayana é rejuvenescedora da mente, do intelecto. E além disso, é interessante observar o sono e cuidar do funcionamento do fígado de quem bebe muito. Para o sono, tem a possibilidade de fazer o uso de valeriana como medicamento, na falta do nardo jatamansi, que é o mais utilizado lá na Índia. E para melhorar funções do fígado, a gente tem possibilidades como aloe vera, a própria punarnava, que é a erva tostão, pimenta longa, que não é tão fácil de encontrar, mas que lojas de Ayurveda a gente já encontra, apesar dela ser um pouco cara. Tulsi, que é o manjericão sagrado, que a gente pode utilizar outro tipo de manjericão no lugar. Então, tem muitas possibilidades de tratamento. E aqui também é interessante colocar formulações que estimulem digestão e que eliminem o efeito do álcool no corpo. Então, que tipo de formulações a gente pode pensar? A gente pode pensar tanto numa alimentação Dipana-Ipachana, ou seja, que acende o fogo digestivo e elimina a ama. A gente pode pensar em terapias que fazem isso e que depois de eliminar essas toxinas a gente consiga nutrir o corpo. Então, tudo isso é interessante. Depois que a gente trata a capacidade de digestão da pessoa e elimina as toxinas do corpo, a gente pode inserir a oleação diária, que é a Abhyanga. Porque a Abhyanga, quando o corpo está bom, ela vai contribuir com o fortalecimento do sistema nervoso, dos músculos e do equilíbrio mental, além de ser excelente para reduzir o estresse. Agora, para quem ainda não tem a possibilidade de realizar um tratamento com a Ayurveda, mas que gostaria de iniciar um processo de mudança de hábito, o que fazer e o que não fazer? Então, eu vou começar pelo que não fazer. Então, dieta e hábitos nada saudáveis, ou seja, não indicadas para quem sofre com alcoolismo ou com consumo excessivo de álcool. Então, consumo de comida quente e picante. Por quê? O quente e o picante, ele vai também ter as mesmas qualidades do álcool. E a gente quer tratar o álcool, então a gente usa qualidades diferentes na comida. Comida oleosa demais. Ter hábitos noturnos, ao invés de ir regulando pouco a pouco a sua vida para ter mais hábitos diurnos, uma boa rotina de dia. Uma vida muito sedentária, trabalhar exposto ao sol sem se refrescar e trabalhar demais sem conseguir fazer pequenas pausas, porque isso vai piorar, agravar a vata dosha. Agora, dietas e hábitos saudáveis para quem quer deixar ou diminuir o consumo de álcool. Primeiro, alimentação. É interessante você ter na alimentação trigo, cevada, feijão moyashi, os diversos tipos de lentilha, arroz vermelho, espinafre, coco, romã. Tudo isso é muito interessante para ir inserindo na alimentação. E no dia a dia? O contato com a natureza, essa ideia que pode ser pequena, sabe? Andar descalço na terra para melhorar o sistema nervoso, para dar uma diminuída no estresse. Aqui cabe uma observação. Eu gosto muito de algumas colocações do Ayurveda, porque o Ayurveda, na verdade, ele não indica só andar descalço na terra. Indica para combater o alcoolismo o banho de lama, porque o banho de lama, segundo o Ayurveda, é fortalecedor e rejuvenescedor do sistema nervoso. E não é à toa, se a gente for pensar que a lama vai ter características contrárias ao álcool. A lama, ela é fria, né? Então, assim, ela vai refrescar o corpo. E se a gente for relacionar com o que a gente tem de estudos, o que a gente já sabe de composição hoje em dia,
A lama é cheia de minerais, né, e de bons minerais. E o nosso corpo, o corpo de uma pessoa que está bebendo muito, ela precisa desses minerais. Tanto que a gente tem na Europa muitos tratamentos que são de combate a vícios, seja de álcool ou de drogas, que tem injeções de bombas de vitaminas e minerais na pessoa. Aí vamos supor, mas eu não tenho possibilidade de tomar um banho de lama, até porque eu nem sei onde tem uma lama boa, né? Posso estar indo numa lama cheia de poluição. Uma possibilidade, então, é a aplicação de argila. Aí é uma adaptação, tá? Aí não é Ayurveda, mas pensa então em algo que é refrescante e que tem muito mineral e que também vem aí dessa mesma origem que a lama. As argilas são assim. Então molhar, de repente, sabe, fazer uma pastona de argila com água, molhar os pés aí, fazer uma, entre aspas, um esfria-pés de argila, ficar aí um tempo, sentir esse frescor nas próprias mãos, né, no rosto, é bom porque aí já trata a pele junto, faz tudo junto, é bem enriquecedor, é um momento de restauração mesmo do sistema nervoso. Além disso, implementar exercícios adequados, exercícios para diminuir o estresse, é para isso. Então, por exemplo, para quem estiver disposto ou disposta a fazer yoga, é muito interessante como prática nesse momento. O yoga, além de trabalhar o corpo físico, trabalha o sistema nervoso central. Então, é uma prática que melhora a memória, concentração, diminui estresse, alivia tremores para casos que já estão mais graves. E toda segunda-feira, às 19 horas, tem aula gratuita de yoga no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link no texto referente a esse episódio 22 do podcast, lá no site www.ayurvedabrasilpodcast.com.br. Você vai lá, acessa essas aulas e começa a praticar yoga todos os dias, não tem desculpa. Continuando, ao sentir vontade de beber, é recomendado tomar um suco ou de romã, ou de uva, ou de melancia. Evitar o excesso de comida não vegetariana, porque a carne em grande quantidade ela tende a aumentar rajas e ou tamas, o que significa que você fica mais suscetível a consumir álcool e ter hábitos ruins. Então, vai substituindo, lembre-se, né? E substituindo hábitos ruins por hábitos bons. Outro hábito também que é importante cuidar, não sair de casa de estômago vazio, evitar as saídas noturnas, se você realmente tem problema com alcoolismo, então aí é mais necessário ainda, e principalmente em ambientes com muita bebida. Manter contato com pessoas com boa vibração, com boa energia, que estejam sóbrias, que te incentivem a diminuir a bebida e até parar de beber. Se engajar em projetos e trabalhos que te ocupem a cabeça com sentimentos agradáveis. Pensar no hoje, né? Porque pensar no futuro causa ansiedade, causa estresse, causamento de tensão. Então, ir criando uma rotina do hoje, sempre do hoje. Aqui também o yoga e a meditação pode contribuir muitíssimo. Outra questão interessante é ritualizar o seu dia, criar um momento de espiritualidade. Então, acorda e já vai agradecendo. Então, você pode utilizar para isso a sua própria religião, ou se você não tem religião, você pode fazer pausas de autoconhecimento, autoobservação. Observar a respiração, observar os sentidos no seu corpo, observar o seu corpo, o que incomoda, o que não incomoda, e assim por diante. Então, isso vai gerando um suporte mental importante para abandonar o vício, porque isso traz autoconhecimento e uma percepção muito grande de si mesma e de si mesmo, tá? E se você quiser aprender a alimentar-se com a Ayurveda nesse sentido amplo que eu citei nesse episódio, com alimentos e com hábitos diários e saudáveis, no dia 17 de junho, vou fazer um workshop presencial em São Paulo, junto com a Gabi Rios, e eu vou colocando essas informações lá no meu Instagram, que é @vangravino, e também no site www.ayurvedabrasilpodcast.com.br. Acompanhem essas informações e você já está convidada e convidado para participar desse workshop que vai ser super especial. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!